Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide, estou aqui no canal Palavra de Fé Cristã e gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que viessem se inscrever no canal, venha também compartilhar, deixe seu like e seu comentário. Então hoje eu trouxe uma palavra, que o título é Somos Seguidor e a Semelhança de Deus, que se encontra então em Mateus 1, verso 20. E diz a palavra de Deus: enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como uma esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo de Deus. Ela terá um menino e você porá nele o nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Então a palavra é bastante importante, Então que nós somos seguidores de Jesus Cristo e nós somos também a semelhança, de Deus. Então Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele se fez homem, Então ele desceu na terra, se fazendo como homem, e nascendo em uma mulher virgem, chamada Maria, e através, então ela ficou grávida através do Espírito Santo de Deus, para trazer a salvação, e o perdão de nossos pecados. Ele, como Deus, ele sabia, o que ele iria passar, ele sabia da provação que ele ia passar, ele sabia do sacrifício que ele iria passar, ele sabia da sua missão, que era uma missão bastante difícil, a missão que ele iria passar então na terra, não seria fácil, que iria sofrer, ele iria passar então pela pior morte, que é a morte de cruz, seria então humilhado, crucificado, na cruz, então uma morte representando então vergonha, humilhação, e tortura. Tudo isso por amor a nós, tudo isso, para que ele pudesse perdoar os nossos pecados, tudo isso para que ele pudesse nos dar o dom da salvação, porque a salvação ela é um dom, Tu precisa ser seguidor de Jesus Cristo, tu precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para que tu tenha então a salvação. Então ele aceitou então esse desafio, Posso considerar isso como um desafio, porque é algo bastante difícil, mas para Deus não tem nada impossível. Então ele aceitou então para poder então a nos salvar e poder nos ensinar pessoalmente, Nos ensinar pessoalmente os ensinamentos da palavra de Deus, nos ensinar pessoalmente, o valor de uma alma salva. Ele precisava então nascer como homem, ele precisava então morrer na cruz, para nos mostrar então o valor de uma alma. Nesse período, Jesus Cristo ele convidou 12 homens para ser os seus discípulos, para que viessem então a caminhar, a andar junto com ele, aprendendo então a palavra de Deus, aprendendo o evangelho de Deus, Então Jesus Cristo, então, ele convida 12 homens para se tornar, então, os seus discípulos, Então, os discípulos, eles iam andando com Jesus e aprendendo da palavra, E vendo também Jesus curar, enfermo, curar cego, curar coxo, Então, surdo, Então eles viram então Jesus Cristo fazer muitas curas, como também libertar,
pessoas oprimidas pelo diabo, pessoas possessas pelo diabo, né? E até ressuscitar mortos, né? Jesus, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, e ele ressuscitou também a filha de Jairo. Então os discípulos acompanharam Jesus, vendo tudo isso, tendo esse privilégio de andar com Jesus e ver também, ouvir os seus ensinamentos e ver então aqueles milagres do qual Jesus, onde ele ia fazendo, né? Então após esse caminhar com seus 12 discípulos, Jesus Cristo então, ele foi crucificado e morto. Então ao terceiro dia Jesus Cristo, ele ressuscitou, né, nos ensinando também, né, que nós um dia nós vamos morrer, mas nós vamos estar no céu com ele. Então Jesus, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, né? E então os discípulos, né, do qual andavam com ele, aprendendo, né, da palavra de Deus, então agora foi a vez dos discípulos, então, né, eles agora deixaram de ser discípulos e se tornaram então apóstolos de Deus. Então esses apóstolos então continuaram a obra de Deus, a obra de Jesus, né, levando a palavra, né, a todos homens e mulheres, né? Então eles continuaram a pregar e a ensinar a palavra de Deus. E também eles também curavam então enfermos, eles libertavam então pessoas oprimidas pelo diabo, possessas pelo diabo. Então eles deram a sequência então nisso, através de oração e curando e libertando pessoas no nome de Jesus Cristo, né? O mesmo com a morte, né, dos discípulos, mesmo que após a morte deles, que eles morreram, então isso continuou cada vez mais aumentando os discípulos de Jesus. Nós ainda somos discípulos de Jesus, nós ainda continuamos aprendendo a palavra de Jesus e pregando também aos quatro cantos dessa terra, né? Então começou em Jesus a pregar a verdadeira palavra, né? Continuou nos discípulos e continuou cada vez aumentando mais. Temos milhares de pregadores da palavra de Deus em todo o mundo, né? Então nós continuamos então essa obra de levar a palavra de Deus, né? Então Deus, ele não deixou de ser pregada a palavra de Deus, porque ela continua então sendo pregada aos quatro cantos dessa terra. E então nós encontramos então em Gênesis capítulo 7, versículo 14, nós encontramos ou nós aprendemos então que Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus. A importância que nós temos para Deus, né, é essa mostra, Deus está nos mostrando que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Isso nos mostra então o amor dele para conosco. Então nós vemos aqui a importância então de tudo isso, né? Mas Deus, na sua criação, né, Deus então, ele dizia: haja luz, e havia luz, né? Então ele disse então: haja divisão entre água e terra, e houve divisão entre água e terra. Ele disse: haja aves no céu, e houve aves no céu. E ele disse: haja animais, e houve animais. Haja plantas, né, relva. Então tudo Deus ia dizendo, né, haja luz, e então ia acontecendo aquilo através da palavra de Deus, né? Mas o momento que Deus, ele quis fazer algo especial, então ele fez o homem com suas próprias mãos, né? Então ele não só fez com suas próprias mãos, como também ele nos fez
né, segundo a sua imagem e semelhança, e colocou também em nós o fôlego de vida, né? Então, isso mostrando então para mim e para você, né, o amor dele conosco, né, o quanto nós somos especiais então para Deus, né? Então assim nós fomos criados então a imagem e a semelhança de Deus. Nós encontramos também em Apocalipse 21, né, Deus também ele criou uma cidade santa chamada Nova Jerusalém, onde nós vamos viver, né, junto com Deus, né, junto com o nosso Criador, né, com o nosso Pai, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, né? Nós seremos então o povo de Deus e Deus será o nosso Deus, né? Então ele enxugará então toda lágrima de nossos olhos, né? E a morte não existirá mais, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque Jesus, ele se fez homem, ele sofreu, né, a morte de cruz, ele sofreu por nós, né? Então, nós então decidimos então ser seguidor então de Jesus Cristo. Ninguém está nos obrigando, ninguém está nos forçando a ser seguidor de Jesus Cristo. Nós decidimos então seguir a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele veio, ele nos ensinou a palavra de Deus, ele nos ensinou então que era possível então curar enfermo, libertar. Ele nos ensinou então, após a sua morte, a ressurreição, que é possível então a ressurreição, né? Então ele nos mostrou também que nós somos segundo a sua imagem e semelhança, né? E ele também, após a nossa morte, o momento que nós estivermos então na Nova Jerusalém, que é a cidade do qual ele construiu para que nós venhamos a morar após a nossa morte, ele ali então ele enxuga todas as nossas lágrimas, né? E ali então não haverá então choro, não haverá dor, né? Então vai ser eterno, eternamente. Aqui a vida ela passa rápido, nós vivemos talvez 70 ou 80 anos, mas lá não, lá será eterno, né? Então nós chamamos então de vida eterna. Então se o irmão, se a irmã, né, conhece alguém então que ainda não se tornou um seguidor de Jesus Cristo, né, então que essa pessoa saiba talvez, né, desse vídeo, se você compartilhar então com essa pessoa, para que ela entenda então que nós devemos então ser seguidor de Jesus, que o fato de nós sermos seguidor de Jesus Cristo vai nos levar então a uma vida eterna, vai nos levar então a morar nessa cidade da Nova Jerusalém, né? E ali nós não teremos mais dores, e nós teremos então uma vida eterna e vivendo juntamente com o próprio Jesus Cristo. Amém? Então convido os irmãos, as irmãs, para que nós venhamos a orar. Deus Pai, nós nos colocamos, Senhor, em Tua presença neste momento, e eu te peço, Deus, venha sobre nós, Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia, Pai, nos ensina, Senhor, a sermos, Senhor, o Teu seguidor, Pai. Ô Senhor, nos perdoa de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, Senhor, e nos ensina, Pai, a Te amar mais, Pai. Ô Senhor, venha nos abençoar, Senhor, com o dom da salvação, Pai. Cura, Pai, nossas enfermidades. Tira de nós, Pai, toda angústia, toda tristeza, Senhor, toda mágoa, Pai. Repreenda, Senhor, todo tipo de enfermidade em nossas vidas, Pai. Que nós sejamos, Senhor, o Teu seguidor e Tu seja o nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos e nós Te louvamos agora, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, então, meu irmão, minha irmã,
né? Que Deus venha a te abençoar no dia de hoje, que Deus venha a te abençoar a tua família, o teu lar, o teu trabalho, os teus projetos, em nome de Jesus Cristo. E eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.